Moisés, e o que Deus odeia? Deus odeia alguma coisa? Deus odeia. Isso está escrito lá em Provérbios 6. Provérbios 6, a partir do verso 16, está escrito assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª coisa ele detesta. Ou em outra versão, ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, aqueles que provocam discórdia entre irmãos. Então, 7 coisas que Deus odeia e uma que ele abomina. A última ele abomina. Então, a primeira coisa que Deus odeia são os olhos altivos. É a soberba. Evite a soberba. Orgulho, né? O que é isso? Olhos altivos, soberba, orgulho, é altivez. Não pense ser melhor que outras pessoas. Não pense que você é muito bom, né? Não cultive o sentimento dentro de você que você é especialzão, especialzona demais, né? Nossa, eu sou bom demais. Deus odeia olhos altivos. Evite a soberba. Evite a soberba. E o segundo ponto: evite a mentira. Deus odeia a mentira. Deus odeia a língua mentirosa. Odeia a língua mentirosa. Vai ler Provérbios para você ver quantas vezes que ele fala sobre mentira. Vai ler toda a palavra de Deus. Aliás, a mentira é um dos únicos pecados que traz filiação. Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Logo, quem ama a mentira ou quem vive na mentira é filho do diabo. Então, cuidado. Evite a mentira. Corra dela. Mesmo que dizer a verdade, mas tem hora que a gente tem que mentir. Tem gente que fala isso, né? Tem hora que a gente tem que mentir. Isso não existe. Corra disso. Mesmo que você falar a verdade vá te prejudicar, opte pela verdade. Não minta. Não minta. Evite a mentira. E o terceiro ponto é: jamais derrame sangue. Além de jamais cometer o pecado de matar, de causar dano físico a alguém, de matar alguém, tirar a vida de alguém, nunca devemos matar alguém emocionalmente ou espiritualmente. Então fuja dessas duas coisas também. Porque às vezes a gente pensa, mas matar não mata ninguém mesmo. Não, isso aí é coisa para bandido, é coisa para criminoso. Mas quantas vezes nós ferimos ou até matamos alguém com palavras? Nós ferimos e matamos alguém emocionalmente e espiritualmente com as nossas palavras, porque nós não vigiamos as nossas palavras. Nós precisamos ter esse cuidado de vigiar as nossas palavras. As nossas palavras têm o poder da vida e da morte. Nossa língua tem o poder da vida e da morte. Então, jamais derrame sangue. Além de não matar ninguém fisicamente, não mate ninguém emocionalmente, espiritualmente, através das suas palavras. Tome cuidado com isso. E o quarto ponto: nunca maquine o mal. Nunca maquine o mal. Não perca um segundo fazendo planos de como que você vai atingir as pessoas, como que você vai fazer um dano, né? Isso a gente pego muito na parte de vingança. Às vezes a gente quer revidar, né? Às vezes a gente quer revidar algo que alguém nos fez ou algum mal que alguém nos fez. E aí a gente fica querendo maquinar. Será como é que eu vou pegar o fulano? Nossa, agora ele vai ver. Nossa, agora ele vai ver o que é bom para ele aprender. Gente, fuja disso. Fuja desse sentimento. Fuja desse pensamento. Não perca um segundo sequer. Não perca um segundo sequer pensando como que você vai fazer mal para o outro. Não perca. Fuja desse sentimento. Fuja dessa ideia. Essa ideia de fazer mal para os outros. Você tem que até rever que se você é convertido ou não. Que ideia que é essa de fazer mal para os outros? Não maquine o mal. Não maquine o mal. Não fique planejando. Nossa, fulano, na hora que chegar, eu vou falar isso aqui dele. Nossa, esse aqui, na hora que chegar, eu vou atingir de tal forma. Fuja disso. Quarto ponto: evite precipitar para não cometer erros. Não se apresse para fazer o mal, não se apresse para cometer erros. Evite se precipitar
para não cometer erros, né? Na vida muitas vezes nós erramos, e muitas vezes quando erramos porque fomos precipitados. E ao cometermos pecado, né, na nossa vida, como que a gente aplica isso à nossa vida, né? Ao cometermos pecado na nossa vida, a gente tem um sinal do Espírito Santo, onde nós geramos o arrependimento e pedimos perdão para Deus e Ele nos perdoa. Porém, às vezes a gente pede perdão para Deus, se diz arrependido e amanhã está fazendo a mesma coisa. Então a gente corre para fazer o mal. Então a gente tem que evitar correr, se apressar para fazer o mal. Nós temos que evitar esse tipo de comportamento. Porque se você realmente está arrependido, arrependida, abandone esse sentimento, abandone e se arrependa e não se apresse para fazer de novo. Na verdade, aliás, nem faça de novo. Mas se for fazer de novo, que tipo de arrependimento que é esse que você faz logo amanhã, ou às vezes até no mesmo dia? Deus me perdoa pelo meu pecado. Aí no mesmo dia vai e faz o mesmo pecado. Corra disso, fuja desse comportamento. E o sexto, nunca levante falso testemunho. Falso testemunho, gente, é patrocinar uma mentira. Então você está fazendo lá parte da mentira também. Nunca levante falso testemunho contra o seu próximo. Então, a verdade tem que fazer parte de você. Assim como a mentira não pode fazer parte de você, a verdade tem que assumir esse lugar na sua vida. Então não levante falso testemunho contra o seu próximo. Então, seja na justiça, ou seja numa conversa, ou seja num diálogo que seja, numa relação que seja, se tiver que falar a respeito de alguém, fala somente a verdade. Jamais opte pela mentira, ou jamais opte em defender alguém sem ser pela verdade. A verdade tem que prevalecer. Nunca levante falso testemunho contra o seu próximo. E por último, lembrando que Deus não só odeia, mas Ele abomina. Jamais semeie a discórdia. Jamais semeie a discórdia. Já viu? Tem gente que parece que tem até um orgulho, parece que tem gente que comete um pecado duplo, né? Ele já tem a soberba, né? Então ele já é altivo e além disso ele ainda semeia a discórdia. Nossa, que hoje eu plantei a sementinha da discórdia. Jesus, misericórdia, não faz isso não. Além de você estar sendo altivo, porque você está tendo orgulho de ter semeado a discórdia, você ainda está semeando discórdia. Deus não só apenas odeia, mas abomina aquele que semeia discórdia. O mestre odeia o ato de semear, provocar discórdia, pessoas que ficam falando uma da outra, que ficam semeando, ficam conversando, ficam levando conversas cruzadas, conversas de forma até intencional, só para poder ver o que acontece, para ver como que as pessoas vão reagir. Tem gente que tem prazer nisso, misericórdia. Você, esse tipo de pessoa, vai converter. Nós cristãos, eu espero que não tenha nenhum desse tipo aqui. Então você precisa abominar se livrar dessas 7 coisas. Se livre dessas 7 coisas. Olhos altivos, evite a mentira, evite a soberba, evite a mentira, jamais derrame sangue, nunca maquine o mal, evite se precipitar para cometer erros, nunca levante falso testemunho, jamais semeia discórdia. Então nós temos que ficar atento, porque existem 2 passos para um relacionamento próspero. 2 passos para um relacionamento próspero. Um é identificar o que a pessoa ama e o outro é rejeitar o que ela odeia. Por isso que eu falei, nós precisamos identificar o que Deus ama. Nós identificamos 5. Identificar o que Ele odeia. O que Ele ama nós vamos intensificar, ou seja, se você buscava, busque mais. Se você já buscava, busque mais, vai mais a fundo. Não faça igual eu falei no exemplo, não fica só num golinho de água, não. Porque as pessoas às vezes elas só querem um pouquinho de Jesus. Mas não faça, deixa Ele fazer toda a obra na sua vida. Deixa que Ele faça toda a obra na sua vida por completo. Deixa que Ele faça a obra na sua vida por completo. E rejeite o que Ele odeia. Então comece a ficar mais atento, comece a vigiar, comece a examinar o seu coração, os seus comportamentos. Veja se um desses aqui não está enquadrando, se está mais ou menos, se tem algo parecido. E comece a se vigiar, a se policiar. Por quê? Ao fazer isso, você vai estar mais próximo dele.
Ao fazer isso, você vai estar mais próximo da sabedoria e você vai manter um relacionamento mais ativo, mais preciso diante de Deus. Então você precisa estar mais próximo a Ele para se tornar uma pessoa sábia. Nós estamos falando aqui a terceira lição sobre sabedoria. Então você precisa agir dessa forma para que você esteja mais perto dele, para que você esteja mais perto da sabedoria. E você pode aplicar esses ensinamentos em qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento. É claro que o foco aqui eu não estou falando sobre relacionamento pessoal, conjugal, pai e filho, trabalho, mas se você aplicar isso, também vai dar certo. Como que você aplica isso? Você diz a pessoa, onde é que eu preciso melhorar meu relacionamento? É com a minha esposa, com o meu esposo? É com Deus? É com o meu chefe? É com os meus negócios, né? Então você precisa identificar quem é essa pessoa que você precisa melhorar o seu relacionamento. E a partir daí você vai listar o que ela ama e o que ela odeia. Aí você vai fazer o quê? Intensificar o que ela ama e rejeitar o que ela odeia. Rejeitar o que ela odeia. E aí você vai ver que o seu relacionamento vai prosperar. Aí você vai ver que o seu relacionamento vai prosperar. O que você achou desse assunto, desse estudo de hoje? Não esqueça de compartilhar esse estudo, curtir, comentar e de enviar aí para o seu irmão, para a sua irmã. Não fique aí com a semente, com o conhecimento somente em suas mãos. Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem. Tchau!